O medo de aranhas, ou aracnofobia, é uma fobia paralisante que desperta terror profundo em milhões de pessoas. Para muitos, a simples visão de uma aranha é suficiente para desencadear uma sensação avassaladora de pânico, como se estivessem diante de uma criatura maligna à espreita, pronta para atacar. No entanto, Charlotte, uma menina que na tranquilidade de um prédio residencial descobre uma aranha peculiar e decide adotar como animal de estimação. Essa pequena e inofensiva aranha será responsável por desencadear o massacre brutal que todos os moradores daquele prédio vão viver. Feita essa introdução, hoje lhes resumo Sting. A história começa nos mostrando uma mulher idosa chamada Helga, que está tricotando enquanto assiste a um filme. De repente, um barulho súbito vindo de dentro da parede a assusta. A mulher, acreditando que se trata de ratos, chama um exterminador. Aqui, percebemos que a idosa tem Alzheimer, pois há alguns lembretes colados na parede para lembrá-la de como se chama e onde mora. Seguidamente, o exterminador Frank visita Helga e nota a presença da van de outra equipe de exterminadores. Apesar disso, decide tocar a campainha de qualquer forma. Helga o recebe e, apesar de terem falado há pouco tempo, não se lembra de tê-lo chamado. Frank explica que veio por causa dos ruídos que ela ouve dentro da parede e entra no apartamento. O exterminador investiga a casa e descobre um quarto com rastros de sangue no chão. De repente, encontra o outro exterminador ferido no duto de ventilação. O homem leva um susto terrível, mas sem tempo de reagir, é arrastado pelo mesmo duto de ar. Enquanto isso, Helga, que continua assistindo à televisão, ouve novamente o barulho na parede e, acreditando mais uma vez que há pragas em sua casa, chama outro exterminador, fazendo com que o ciclo recomece. O filme nos transporta para 4 dias antes do ocorrido, onde vemos um objeto cair do espaço e impactar na casa de Helga, quebrando a janela de um quarto e caindo diretamente dentro de uma casa de bonecas. O objeto em questão se parte ao meio e de dentro sai uma pequena aranha. Em seguida, conhecemos nossa protagonista, Charlotte, uma garota que, investigando os dutos que conectam os quartos do edifício, chega a um dos quartos do apartamento de sua avó Helga. Ao entrar no quarto e ver a pequena aranha pousar em suas mãos, decide guardá-la. Ao ouvir que alguém está vindo, a menina entra nos dutos de ventilação e vai para seu apartamento. Quem entra na sala é Gunther, a irmã de sua avó Helga, e ao encontrar a janela quebrada, reclama com Ethan, o padrasto de Charlotte e responsável pelo edifício, pedindo para ele consertar a janela, pois afirma que provavelmente foi a garota quem a quebrou. Na sequência, Charlotte retorna ao seu quarto pelos dutos e guarda seu novo bichinho de estimação. Sem saber que nome dar a ele, seu olhar se fixa no livro O Hobbit e decide chamá-lo de Sting. E se você não sabe o que é Sting, por nunca ter lido O Hobbit, ou nem mesmo viu os filmes de O Senhor dos Anéis, pode se retirar deste vídeo. Logo depois, Heather, a mãe de Charlotte, pede à menina que cuide de Liam, seu irmão mais novo, enquanto ela e Ethan trabalham em casa. Para se divertir, Charlotte decide brincar com sua aranha, enquanto cuida de seu irmão. Nesse mesmo momento, a menina encontra um inseto e o dá para Sting se alimentar, ficando surpresa com a rapidez com que a aranha o devora. Por outro lado, como responsável pelo edifício, Ethan precisa lidar com os problemas dos vizinhos, e nesse caso, está consertando o encanamento da vizinha Maria, que lhe diz o quão sortudo ele é com sua família, já que aparentemente toda a sua família faleceu, e ela passou a beber por causa disso. Ethan volta para casa e precisa cuidar de seu filho, Liam, enquanto Heather vai ajudar sua mãe, Helga, a se deitar. Enquanto a coloca para dormir, Helga diz a Heather que tem um suéter que tricotou para sua neta Charlotte e pede para que o pegue. Quando Heather o pega, percebe um cheiro estranho no suéter e descobre que está cercado de bolinhas de naftalina por causa do aroma, já que a avó coloca isso em todas as roupas da casa. Enquanto isso, em seu quarto, Charlotte está lendo o quadrinho que ela escreveu e que foi ilustrado por seu padrasto, que é desenhista.
Logo depois, Charlotte vai ao escritório de Ethan, onde ele comenta que a editora está pedindo cópias do quadrinho, então ele está adiantando as ilustrações. A menina fica feliz, mas são interrompidos por Heather, que voltou e já tem o jantar pronto. Enquanto todos estão comendo, o filme nos mostra a aranha crescendo continuamente. Durante a noite, Sting consegue abrir o frasco para escapar, navega pelos dutos e chega à casa de Helga, onde mata o papagaio de Gunther. No dia seguinte, enquanto Ethan e Heather estão trabalhando, ouvem Gunther gritar do apartamento de Helga, pois encontrou seu papagaio morto. Imediatamente, Ethan vai até o apartamento onde elas estão, e Gunther sugere chamar Frank, o exterminador, já que suspeita da presença de ratos. Posteriormente, Frank chega e examina o papagaio morto, mas não consegue determinar a causa, embora afirme que o que quer que tenha acontecido não foi causado por ratos. Enquanto isso, Charlotte, em seu quarto, percebe como as bolinhas de naftalina prejudicam Sting. De volta ao apartamento de Helga, o exterminador realiza seu trabalho de fumigação no edifício. Naquela mesma noite, Sting comunica à sua dona Charlotte que está com fome, através dos assobios que aprendeu com ela, e é nesse momento que a menina descobre que sua aranha é capaz de se comunicar. Durante a madrugada, Sting sai novamente do frasco e se desloca pelos dutos. Chega à casa de Maria, que está dormindo com seu cachorro em cima dela. O animal late ao detectar algo nos dutos, o que alerta Maria, que se levanta e deixa o cachorro do lado de fora. Em seguida, Maria, entristecida, olha para uma foto de sua família falecida. E nesse momento... No dia seguinte, Charlotte pergunta a Ethan e a sua mãe sobre seu vizinho Eric, que é um estudante de biologia que realiza experimentos com peixes. Apesar dos avisos de Ethan para se manter afastada, pois ele é um homem bastante estranho, Charlotte se aproxima do apartamento dele e oferece comprar um peixe. Durante a conversa, a menina conta sobre Sting e decide mostrá-la. Eric pergunta sobre a espécie da aranha, mas Charlotte não sabe. No entanto, a menina menciona que Sting está crescendo rapidamente e que é capaz de assobiar, o que leva Eric a deduzir que não é uma aranha comum, já que essas não têm cordas vocais e seu crescimento é muito acelerado. Isso é o que mais o assusta, suspeitando que algo está errado. Então, Eric oferece a Charlotte um aquário adequado para Sting viver, mas pede que permita que ele mesmo transfira a aranha para garantir um procedimento seguro e que depois devolverá a aranha já transferida ao aquário, ao que a menina concorda. Naquela mesma tarde, Ethan e Heather ouvem um barulho nos dutos de ventilação. O homem vai investigar e encontra o cachorro de Maria, então o pega e decide devolvê-lo. Ao bater na porta de Maria e não receber resposta, entra com as chaves reservas que possui por ser o responsável pelo edifício e encontra Maria. Ao encontrar a mulher sem vida, Ethan chama a polícia, que remove o corpo. Nesse momento, Ethan recebe uma ligação de Eric, que lhe diz que há um problema com Charlotte e que ele deve ir ao seu apartamento para conversar. Já no apartamento, Eric conta ao padrasto sobre a aranha de Charlotte, e embora no início Ethan não veja nada de errado, sua expressão muda completamente quando Eric lhe mostra a aranha. Depois, Ethan volta para o apartamento e confronta Charlotte por ter uma aranha venenosa sem informar ninguém. A menina, irritada e entre lágrimas, aproveita para se queixar com Ethan sobre as mudanças que ele fez no quadrinho que ela escreveu, onde o protagonista estava inspirado em seu verdadeiro pai. Charlotte diz que ele fez as alterações porque não suportava que seu verdadeiro pai fosse o herói da história, e não ele, que a criou desde que nasceu. Nesse momento, Ethan, tomado pela raiva, deixa escapar palavras que nunca deveria ter dito. Naquela mesma noite, vemos Eric bastante animado, alimentando Sting cada vez mais. No entanto, enquanto ele dorme, a aranha, que cresceu consideravelmente, quebra o aquário e escapa. Em seguida, vemos Gunther procurando seu gato com uma lanterna para alimentá-lo.
mas acaba descobrindo uma grade dos dutos de ventilação aberta, e ao se aproximar, no dia seguinte, enquanto Ethan e Heather discutem sobre a televisão que ele quebrou em um ataque de fúria, Sting, agora com um tamanho considerável, invade a sala e ataca o casal, arrastando-os para longe. Pouco depois, Charlotte ouve ruídos estranhos, e quando vai até a sala, não encontra seus pais, mas nota o duto de ventilação aberto. Ao escutar assobios vindos do duto, ela sabe que Sting está lá dentro. Quando percebe que a aranha está vindo em sua direção com uma velocidade assustadora, Charlotte rapidamente bloqueia o duto com um móvel. No entanto, em questão de segundos, devido à velocidade de Sting, a aranha consegue capturar seu irmão. É então que Charlotte percebe que terá que enfrentar sua mascote. Sabendo que a naftalina faz mal a Sting, ela pega todas as bolinhas que tem em casa, as tritura em um pilão, mistura com água e coloca a mistura em uma pistola de brinquedo lançadora de água. Enquanto isso, vemos Ethan e Gunther presos em uma teia sobre a parede do duto de ventilação a uma grande altura. Nesse momento, a aranha decide se alimentar e acaba com a mulher. Depois disso, Charlotte se dirige à casa de sua avó Helga, que lhe diz ter visto um animal negro e grande, mas não sabe o que é. Ela também conta que quando tentou acariciá-lo, o animal fugiu. Isso aconteceu devido ao cheiro de naftalina que exala de sua roupa. Charlotte pega mais bolinhas de naftalina da casa de Helga e se prepara para lutar contra Sting, enquanto se umedece com água e naftalina para não ser atacada. Depois disso, a menina ouve os gritos de Ethan e corre para encontrá-lo. Quando o acha, vê que ele está preso em uma teia. Enquanto isso, Helga chama Frank, o exterminador, por causa dos barulhos nas paredes. A partir desse momento, a história volta para o mesmo ponto em que começou. Charlotte consegue soltar Ethan, e os dois tentam fugir pelos dutos. De repente, escutam um choro, mas ao invés de Liam, encontram Sting. Eles acabam caindo de uma grande altura e aterrissam no depósito de lixo do prédio, onde Sting tenta atacá-los. Ethan, porém, usa uma garrafa de naftalina para afastar Sting, ao mesmo tempo que o exterminador, que pensamos estar morto, cai no depósito de lixo. Nesse momento, as mangueiras de incêndio se abrem, banhando a todos e removendo o odor de naftalina de seus corpos, que haviam sido usados para proteção contra a aranha. Frank é capturado e assassinado por Sting, enquanto Ethan e Charlotte retornam ao depósito de lixo. Lá encontram Heather e Liam presos em uma teia, e com a última garrafa que restava, os libertam. Após assassinar Frank, Sting se aproxima da família para se alimentar de todos. Ethan tenta fechar a comporta do lixo, mas o cabo está ligeiramente desconectado. Quando ele consegue conectá-lo, desmaia devido a um choque elétrico. Mas tudo isso é uma desculpa para que nossa pequena protagonista, como deve ser, acabe com a aranha. A história termina com Heather tentando reanimar Ethan e conseguindo salvá-lo. Toda a família se abraça, acreditando que finalmente conseguiram derrotar a aranha gigante. Ou não. E assim encerramos o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe com aqueles que ousam assistir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Ou quem sabe, a próxima vítima seja você. Nos vemos na próxima história. Se tiver coragem.